Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso novo vídeo tutorial. Agora falando sobre datasheet. Este é o nosso nono vídeo do PIC 16F84A. Vamos ao vídeo. Nesta aula vamos estar falando sobre as interrupções. E tá aí as interrupções. O PIC 16F84A tem 4 fontes de interrupção. Pelo pino RB0, chamado de interrupção externa. Temos a interrupção no estouro do timer 0. Temos ainda a interrupção pelo porte B na mudança de nível lógico. Através dos pinos RB7 ao RB4. E temos também a interrupção nos dados da EEPROM. Após a gravação, a geração de um tipo de interrupção. O registrador que controla as interrupções é o registrador INTCOM. As interrupções são monitoradas individualmente através dos bits de sinalização, as chamadas flags. Ele também contém os bits que habilitam as interrupções individualmente e a chave geral, chamada global. O bit de interrupção global chama-se GIE e é o bit 7. Permite, se definido, a possibilidade das interrupções ser ativada ou desativada. Todas as interrupções individuais podem ser habilitadas ou desabilitadas através de seus correspondentes bits que ficam no registrador INTCOM. E o bit GIE pode ser desmarcado, desabilitando assim todas as interrupções. A instrução de retorno de interrupção, se caso for programar em Assembly, é RETFI. Sai a rotina de interrupção, bem como define o bit GIE, que se permite a interrupção. Ou seja, usando essa instrução, RETFI, quando retornar ao código novamente, ele habilita a interrupção para que possa ser gerada uma nova interrupção. A interrupção do pino RB0, chamada de interrupção externa, é através da mudança no bit RB, que fica no porte B. A interrupção de estouro do timer 0 sinalizado estão contidos no registrador INTCOM também. Quando uma interrupção é respondida, o bit GIE é desmarcado para desabilitar qualquer interrupção ainda mais. O endereço do remetente é colocado na pilha e o PC é carregado com o endereço 04. Para eventos de interrupção externa, tais como o pino RB0 ou porte B, alterar a interrupção e a latência de interrupção será 3 a 4 ciclos de instrução. A latência exata depende de quando ocorre o evento de interrupção. É o mesmo para obter instrução de ciclo de 1 e 2. Uma vez na rotina de serviço de interrupção, a fonte da interrupção pode ser determinada por sondagem dos bits de sinalização, ou seja, as flags. O bit, a bandeira de interrupção, deve ser apuradas via software antes de reabilitar a interrupção, para evitar solicitações de interrupção
é como se fosse um loop infinito. Ou seja, se você deixar a interrupção habilitada e a bandeira também você não desmarcar via software, aí pode ocorrer um loop infinito, entrando na interrupção o tempo todo. Uma nota, bit de sinalização de interrupção individuais são definidas independentemente do status de sua correspondente, o bit de máscara, o bit G e E. Ou seja, as bandeiras são definidas quando há a geração da interrupção independente do bit, o bit geral, G e E, ser habilitado ou não. Interrupção int é uma interrupção externa que fica no pino RB0. É desencadeada através da borda, subindo se o bit é int DG, que fica no registrador Option Register, o bit 6, é definido, ou a queda se o bit int DG é limpo, ou seja, você colocar 0. Quando um válido ranger aparece no pino RB0, o bit int F, que fica no registrador intcom, o bit 1, é definido. Esta interrupção pode ser desabilitada desmarcando o bit de controle int E, que fica no bit 4, ou seja, o bit 1, chamado int F, é a bandeira, a flag, enquanto que o bit int E, que fica no registrador também intcom, o bit 4, é a chave que habilita essa interrupção. Sinalizar o bit int-f deve ser apurada via software através de rotina de serviço de interrupção antes de reabilitar esta interrupção. A interrupção int pode acordar o processador do sono, se caso for habilitado a instrução sleep. Somente se o bit int-e foi definido antes de entrar no sono. O status do bit geral, G e E, decide se o processador se ramifica para o vetor de interrupção após despertar acima. Está aí o registrador intcom e seus bits que definem as interrupções, ou seja, os quatro tipos de interrupção que possui esse microcontrolador. Lembrando que isso vai variar de micro para micro. Aqui a gente está falando do micro 16F84A. Então vamos às definições. Está aí o bit 7. Esse bit é a chave geral, chama-se G e E. Colocando 1, estamos habilitando a chave geral, ou seja, habilitando as interrupções, e colocando 0, desabilitamos todas as interrupções. Então essa é a chave geral. No bit 6, temos aqui a chave da interrupção da EEPROM. Como podemos ver aqui, ao colocar 1, estamos habilitando essa interrupção. E colocando 0, desabilitamos essa interrupção. Essa interrupção ela é gerada após a escrita na EEPROM. Quando termina a escrita, ele gera uma interrupção. Então, pode estar sendo utilizada aí em algum tipo de código. No bit 5, temos a interrupção do timer 0, ou seja, do estouro do timer 0. Quando ele chegar no seu valor máximo, ele estoura e assim gera uma interrupção. Então, se você habilitar o bit 5, estamos habilitando a interrupção do timer 0. E colocando 0, desabilitamos essa interrupção. No bit 4, temos a interrupção do RB0, que é uma interrupção externa, que fica no bit 0 do porte B. Colocando 1, estamos habilitando
essa interrupção e colocando 0 desabilitamos essa interrupção. Lembrando que essa interrupção ainda tem um outro bit que a gente configura a borda, se vai ser de alto para baixo ou de baixo para alto, que fica no registrador Option Register. E o bit 3, finalmente, a quarta interrupção, é a interrupção chamada RB. Colocando 1, habilitamos essa interrupção e colocando 0, desabilitamos essa interrupção. O que seria essa interrupção? Ela abrange 4 bits do porte B, que é o do RB7 ao RB4. Então, todos esses bits, se houver uma mudança de estado, de alto para baixo ou de baixo para alto, você não configura a borda nesse tipo de interrupção, como no RB0, vai gerar uma interrupção. Aí você pode estar utilizando também dentro do código. Bit 3. O bit 2, aí começa-se as flags. Temos aqui a flag do timer 0 no bit 2. Então a gente tem que estar monitorando, se caso habilitar a interrupção do timer 0, temos que estar monitorando essa flag. Então quando for 1, houve o estouro do timer 0, então a gente tem que estar apagando para que haja uma nova interrupção. E quando for 0, não houve o estouro. No bit 1, temos a flag da interrupção externa, chamada RB0. Está aqui. Então, quando for 1, houve o acionamento dessa interrupção, configurando a borda de alto para baixo ou de baixo para alto. Pode ser por um botão ou um sensor. Então, quando houver o estouro, essa flag vai a 1. Quando for 0, não houve a interrupção. E finalmente, bit 0, temos a flag da interrupção RB. Então, quando for 1, houve essa interrupção, como podemos ver aqui, é do RB7 ao RB4, e quando for 0, não houve a interrupção. Está aí o registrador EE com 1, e aqui temos, deixa eu voltar, a última flag, que não foi dita. A gente viu a chave geral, a chave das 4 interrupções e 3 flags. E a última flag está aqui, o bit 4, que é a flag da interrupção do final de escrita da EPROM, que é o bit 4 que fica nesse registrador, EE com 1. Interrupção do timer 0. Um estouro, ou seja, quando sai do seu valor máximo, FF em hexadecimal 255. Em decimal, quando for 0, houve o estouro do timer 0. Será conjunto sinalizado pelo bit T0 e F, que fica no registrador INTCOM, como vimos, o bit 2. A interrupção pode ser ativada ou desativada pela configuração limpando ou habilitando o bit T0 e E, que fica também no registrador INTCOM, que é o bit 5. O porte B, a interrupção pelo porte B. Uma entrada, mudança no porte B, que é a chamada interrupção RB, que vai do bit 7 ao bit 4. Como podemos ver aqui, bit 7 ao bit 4, define o sinalizador do bit, ou seja, a flag que fica no RBIF, que também é no registrador INTCOM, e é o bit 0. A interrupção pode ser ativada ou desativada pela configuração, limpando ou habilitando o bit RB e E, que fica no registrador INTCOM, e é o bit 3.
Para uma mudança no pino de entrada e saída, para ser reconhecido a largura do impulso, deve ser pelo menos TCY ampla. Interrupção da EPROM de dados. Após a conclusão de um dado da EPROM, ou seja, após a escrita na EPROM, o bit EEIF, como podemos ver aqui, que fica no outro registrador, EE com 1, bit 4, será definido. A interrupção pode ser ativada ou desativada pela configuração, limpando ou habilitando o bit EE e E, que fica no registrador int com, e é o bit 6. E está aí um diagrama lógico de como as interrupções funcionam. Está aqui a interrupção e sua flag do timer 0. Aqui é da interrupção externa, a chave e a flag, a interrupção RB e, finalmente, a interrupção da final de escrita da EPROM. E aqui temos a chave geral. Contexto de economia durante as interrupções. Durante uma interrupção, apenas o valor do PC retorno é salvo na pilha. Normalmente, os usuários desejam salvar valores de chaves de registro durante a interrupção. Por exemplo, o valor do registrador W e status. Isto é implementado em software. O código no exemplo 6.1 armazena e restaura os valores do registrador status e do W. O usuário define o registro WTemp e statusTemp. São os locais de armazenamento temporário para os valores dos registradores, tanto dos W quanto o registrador Work e Status. 6.10 Watchdog Time, WDT. O temporizador do Watchdog Time é uma enciclopédia. O chip oscilador, ou seja, o seu temporizador é formado pelo circuito RC, que não requer qualquer componente externo. Este oscilador RC é separado do oscilador de um outro oscilador RC que fica no pino OSC CLK-IN. Isso significa que o WDT será executado mesmo se o relógio do oscilador e os seus pinos do dispositivo for interrompido, por exemplo, pela execução de uma instrução de sleep. Durante a operação normal, um tempo limite, o WDT gera um dispositivo de reset. Se o dispositivo estiver no modo de sono, um despertar do WDT faz com que o dispositivo desperte e continue com a operação normal. O WDT pode ser desativado permanentemente pelo bit de configuração WDT de programação como 0, ou seja, o fuse bit do WDT. Desativando, aí você desativa também o Watchdog Time. E está aqui um código em assembly, mais ou menos de como funciona aquela parte de você preservar os valores que está em W e os valores que está em status, usando a linguagem assembly. Aí tem esse argumento aí, statusTemp. Você usando esse argumento, você vai estar salvando o status, o valor do registrador status usando esse argumento. Isso aí é para quem cria códigos bem elaborados, onde não quer perder os valores do registrador status e do registrador work. Aí tem aqui uma dica de como se faz isso. Armazenamento no registrador W. Armazena no registrador status, mais uma vez falando, statusTemp. Executa o código e interrompe o serviço de rotina. Restaura o status e seleciona o bit banco registrador.
restaura o registrador W. WDT período. O WDT tem um período de tempo limite nominal de 18 milissegundos, com nenhum prescale. Os períodos de tempo limite variam com a temperatura e o VDD, e processa variações de parte a parte, ver especificações DC. Se desejar mais longos períodos de tempo limite, um prescale com uma relação de divisão de até 1:128 pode ser atribuído ao WDT, sob o controle do software por escrito para o registro Option Register. Assim, os períodos de tempo limite para 2,3 segundos podem ser realizados. As instruções Clear WDT e Sono, o WDT, e o PotScaler se atribuído a WDT e pré-ventilação de tempo limite e gerando uma condição de reset no dispositivo. Lembrando que esse microcontrolador ele não tem PotScaler. O bit para o registrador de status será limpo após um tempo limite do WDT. Resumo dos registros associados com o temporizador do Watchdog Time. Aí está aqui o registrador e os bits que pode estar utilizando para o WDT. Que são esses bits aqui: PSA, PS2, PS1 e PS0.